Meus amados irmãos, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Antes de tudo, a gente quer agradecer a Deus por essa oportunidade, pela sua misericórdia, sua graça, e também agradecer a muitas pessoas. Tem muita gente que nós temos que agradecer, primeiramente a nossa liderança da Assembleia de Deus, Ministério Montese, na pessoa do pastor Osíris e pastor Osíris Júnior, bem como do pastor Alexandre Pessoa, que nos propiciaram essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite. Agradecer também ao pastor João Evangelista Júnior, nosso diretor do CETADEM, que levantou esse projeto, realmente um projeto desafiador, e eu acompanho o CETADEM desde os primeiros anos, e a gente vê o quão difícil foi construir esse seminário do zero, com material didático próprio, com professores que vieram de outras instituições, mas depois com professores já formados aqui no próprio CETADEM. Agradecer também a muitos dos meus grandes mestres que estão aqui me ouvindo, pastor Israelita Almeida, pastor Danilo César, pastor Walterne Viana, que são pessoas, irmãos, que eu devo muito do que eu aprendi na teologia, que eu devo muito também do meu aprendizado como cristão, como experiência de cristão, assim também como o pastor Pérez Neto, que é uma pessoa maravilhosa, o que tem de sabedoria, tem de humildade. E, então, irmãos, a gente só tem, antes de tudo, a agradecer a cada uma dessas pessoas, bem como a vocês, muitos alunos e ex-alunos que já passaram aqui comigo pelas fileiras do CETADEM, que estão aí acompanhando, alguns estão no médio, outros já estão no bacharel, Uma turma já está na monografia do bacharel, nosso querido, meu amigo do coração, o pastor Felipe Pinheiro, está aí numa orientação espetacular com esses meninos. Então, meus amados, a gente agradece a vocês, porque é uma oportunidade de estar aqui reunidos, e o nosso afeto é genuíno, é sincero, e a gente agradece a Deus pela presença de vocês aqui. Nós já tivemos muitos eventos do CETADEM, e esse certamente, mais uma vez, vai ficar marcado na nossa memória. Amém? Meus amados, vamos para o texto base da Reforma Protestante. Eita, Jesus dos crentes, aleluia. Qual será, irmãos? Não é possível que os nossos alunos da teologia, como dizem os antigos, que os irmãos da teologia não conheçam qual é o texto base da Reforma Protestante. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos aí fazer a leitura da palavra do Senhor, para que nós possamos referendar esse conteúdo que vamos trazer nessa noite, tá? Então, vamos começar então, Romanos 1, 16, 17, diz assim a palavra do Senhor: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia! Esse é o texto base, é o texto fundamental, é o ponto mais importante da Reforma Protestante. É esse texto que nós acabamos de ler. Naturalmente, irmãos, isto não é uma pregação bíblica, não é um sermão que eu vou trazer. Eu vou trazer uma palestra, e a base da palestra vai ser justamente sobre a essência das Escrituras e sua centralidade na vida cristã. Então, a ideia é a gente falar da importância das Escrituras. Mas eu não posso me furtar de ler esse texto tão maravilhoso que mudou a humanidade. Eu acho que dá para os irmãos verem os slides que a gente preparou. E nós vamos observar, no primeiro dos slides aí, uma coisa espetacular. Está diante dos amados irmãos, como diz o amigo meu, Diante dos amados irmãos está a Bíblia de Lutero. É essa daí, a tradução feita para o dialeto saxão, que depois virou a língua alemã, que nós conhecemos hoje, feita por Martinho Lutero. Aí é uma imagem desse documento histórico. E ele expressa muitas coisas para nós. Número 1, isso, desligaram. Eita, glória, quem teve essa ideia dá 2 pontos na média. Então, muito bem, ganhou. Como eu vinha dizendo para os amados, nós vamos observar que essa imagem ela é espetacular por várias razões. Número 1,
porque mostra a centralidade da Escritura para a gente que é protestante, para a gente que é filho da Reforma. O que é mais importante para a gente não é o decreto do Papa, nem o decreto do Bispo, nem a lei canônica, nem o óleo ungido. Para nós, o que é mais importante é a palavra de Deus sendo entendida por cada um de nós. Aleluia! Eita Jesus, não é? Ou seja, nós aprendemos o seguinte, que para nós precisamos da Escritura. Mas não apenas isso, mas precisamos da Escritura de uma maneira que possamos entender, de uma maneira que possamos compreender, que ela nos seja inteligível, que ela nos seja compreensível, que o homem comum, que a mulher comum, que a pessoa comum, mais simples, ela possa pegar esse exemplar, como os irmãos pegaram nessa noite, abrir e ler e aprender. Então, por isso que isso é tão maravilhoso. Por quê? Porque a Reforma Protestante abriu a era das traduções bíblicas em línguas modernas. E não vai parar com Lutero. Nós vamos ter traduções em francês, nós vamos ter traduções em espanhol, com Isidoro de Reina, nós vamos ter traduções em inglês, com William Tyndale, nós vamos ter em português com João Ferreira de Almeida, não é? Nós vamos ter em holandês também, nós vamos ter nas línguas nórdicas. Então, esse fenômeno de pegar a Escritura e dizer assim, é numa linguagem que eu entenda, é de uma maneira que eu compreenda, é de uma forma que eu e a palavra divina possamos ter um contato direto e não intermediado por uma instituição. Essa é a maravilha da Reforma Protestante. Essa é a bênção da Reforma Protestante. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, qual é a diferença do católico para o crente? Aí o caba diz assim, não, é que o crente usa saia, o católico usa calça. Não, é que o católico bebe, né, um goró e o crente é abstêmio, né? Pelo menos deve ser, né? Não, é que o evangélico, ele vai para o culto, e o católico vai para a missa. Irmãos, nada disso é distinção real de católico e evangélico. A distinção do católico para o evangélico é que o evangélico crê que a Bíblia é a autoridade suprema. E como dizia Lutero, nem o Papa, nem o decreto, nenhum bispo tem mais poder do que um homem munido com a palavra de Deus na sua mão. Aleluia! É essa a grande diferença. É isso que te faz diferente, como dizia João Calvino, dos papistas, não é? Dos romanistas, dos católicos romanos. É essa a grande diferença. Então, nós vamos passando o slide, porque eu quero terminar em menos de 1 hora. E quero também abrir, pelo menos, para 2 perguntas, tá? Eu vou tentar fechar em 40 minutos e abrir aí para pelo menos 2 perguntas. E eu queria até que os irmãos hoje fossem cavalheiros e desse aí a predileção para as irmãs, não é? Tivesse aí pelo menos a primeira pergunta sendo feita por uma irmã, prepare, tá bom? Nós vamos primeiro o seguinte, para entendermos como essa ideia de que a Bíblia tem que ser lida por nós, essa ideia espetacular, essa ideia maravilhosa, nós temos que entender como era antes. E aí entra o chamado giro hermenêutico da história. Porque a história, ela não é o estudo apenas do passado. Ela, na verdade, é um entendimento de questões do presente a partir do passado para responder ao nosso próprio presente. Então, as questões partem de agora, elas vão até o passado e depois elas trazem do passado respostas para a nossa compreensão. Então, a gente precisa ir ao passado, a gente precisa ir para trás para entendermos, então, como se construiu a ideia da autoridade da Escritura. E aí, tendo essa imagem dos amados irmãos, né? Essa pessoa aí, para quem não conhece, ele foi o primeiro a traduzir trechos das Escrituras para a língua portuguesa. É o famoso Dom Diniz. Diniz com S, tá? Que na grafia do século XII era com S. Dom Diniz, ele foi um dos primeiros a trazer a Bíblia Sagrada para a língua portuguesa. Fala-se que no cetro de Dom Diniz estava escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eita glória! Já pensou? Então, a gente observa que, de fato, ele foi um dos pioneiros na tradução, no entendimento da Escritura para a língua moderna. Muito embora traduzida da Vulgata, vinda do latim e submissa à Igreja Católica Romana, já mostra para nós que alguém tinha interesse em trazer a Escritura
para o nosso entendimento, para a nossa língua. Então, o que é que a igreja medieval entendia sobre as Escrituras? Os irmãos vão ver de maneira bem resumida que a ideia é o seguinte, é que a bibliologia está submetida à eclesiologia. Em outras palavras, a igreja dita o que a Bíblia deve falar. Ok? A igreja dita o que a Bíblia deve falar. Então, esta é a concepção medieval do entendimento da Escritura. Eu não vou até a antiguidade, porque aí é muito pano para manga. Então, vamos parar na Idade Média. Esse era o entendimento. Então, e é uma coisa muito curiosa, acho que eu já contei em várias turmas essa experiência. Eu vinha de uma instituição romanista, papista, teológica, não é? Coincidentemente dentro do ônibus, e 2 estudantes lá comentavam sobre isso, né? Eles diziam, olha, esses evangélicos acham que qualquer um pode entender a Bíblia, mas não é assim. Eu digo, eita, Torquemada gostou dessa, né? Não é qualquer um que pode entender a Bíblia. Na verdade, são apenas pessoas com grande entendimento, são apenas pessoas que têm grande intelecto. Apenas nós podemos dizer o que a Bíblia realmente significa, porque ela é muito difícil para o entendimento do homem comum. Irmãos, essa conversa eu não ouvi em 1450. Essa conversa eu ouvi em 2008. Lá no Mucuripe, Siqueira Mucuripe, vindo lá da Ponte Metálica com a minha família. Não é? E eu ouvi esses 2 seminaristas lá, papistas, né, falando isso. E eu fiquei pensando, puxa vida, essa concepção não mudou, não é? Eles maquiam, eles disfarçam, dizem que chamam a gente de irmão e tal, mas a ideia ainda é essa. A ideia é que existe um magistério, aí o último ponto desse slide, não é? Existe um magistério, existe um grupo de pessoas, uma casta de pessoas, que elas têm um monopólio interpretativo da Escritura. Elas têm um monopólio interpretativo da Bíblia. Então, o entendimento da Bíblia é o entendimento que eles estão falando, e não que você pode entender. Então, esse é um ponto muito importante, porque esse entendimento, infelizmente, tem voltado para o meio evangélico. É uma tragédia, mas é verdade. Porque quando o homem ungido de Deus fala, é porque aquela palavra dele é inerrante e infalível, não é? É o que ele interpreta, em muitas igrejas hoje é assim, igrejas evangélicas, não é? A palavra do líder religioso vale mais do que a interpretação da Escritura. É uma volta ao pensamento papista. Então, a gente aprende, amados irmãos, que eles apenas detinham esse controle. Então, eles diziam às pessoas o que elas deveriam crer na Escritura. Outro ponto interessante é que é uma coisa que também se debate muito, e eu ouvi nessa conversa, né, lá do seminarista, eles diziam o seguinte, olha, o povo evangélico não entende que a Escritura foi escolhida pela igreja. Foi a igreja que escolheu a Escritura, foi a igreja que selecionou os livros da Escritura. Logo, a igreja tem mais autoridade que a Escritura. E eu fiquei imaginando Alexandre VI vendo isso, né? Devia ter ficado com muito orgulho dos seus descendentes séculos depois, não é? E esse é o entendimento que existe ainda hoje. O entendimento de que a igreja ela tem prerrogativa sobre a Escritura, porque a Escritura ela é uma escolha da igreja. É como se a igreja tivesse lá feito a escolha dela de maneira... Muito obrigado, meu nobre. De maneira completamente arbitrária, de maneira completamente discricionária, e ali foi escolhidos os livros. O que é que nós podemos dizer no nosso entendimento hoje? Se a igreja, de fato, ela preparou e elaborou o cânon, ela preparou e elaborou baseado em quê? Baseado em qual coisa? Na própria vivência que ela tinha da leitura daquelas escrituras. Não é? Como dizia meu nobre e grande pastor mestre Walter Viana, a igreja ela não escolheu os livros do cânon, ela reconheceu os livros do cânon, não é? É um reconhecimento de uma mensagem que ela já pregava e ela já vivia. Então ela reconhece a inspiração divina. Logo, embora a igreja ela possa ter essa seleção do cânon, ela o escolhe baseado no conteúdo do próprio cânon. Então, nós podemos dizer também que a Escritura, ela gera a mensagem da igreja. Ela gera a mensagem
que nós pregamos e que nós ensinamos, não é? Um outro ponto muito interessante é que a Escritura, principalmente no período medieval, ela servia para referendar a doutrina da igreja, não é? Um grande exemplo é a doutrina do purgatório. Todos nós achamos graça, não é? Rapaz, mas purgatório é a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Nem está no Fortaleza, nem está no Ferroviário, né? Não vou dizer o que sobrou, né, pastor Zelito? Aleluia. Então, é a Série B do Campeonato Brasileiro, não é? E essa Série B é o povo que não é santo o suficiente para ir para o céu, nem pecador o suficiente para descer para a Série C, né? Lá para o inferno. Então, ela fica no inferno com saída, no inferno com escape, que seria justamente o purgatório. E eu lhe pergunto, onde está na Bíblia esse nome purgatório, pelo amor de Deus? Que eu já li 7 vezes, pastor Júnior deve ter lido bem umas 50, eu acho que nós nunca encontramos isso, não é? Esse nome purgatório. Nós vamos observar que eles vão ler lá em 2 Coríntios, capítulo 3 a capítulo 4, que ele fala sobre os materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E ali Paulo diz, e o tal será salvo como que pelo fogo. Eles usam esse trecho para referendar a doutrina do purgatório. E eu lhe pergunto, o que tem a ver? Nada. Mas a igreja disse que então é verdade. Olha aí que espetáculo, né? Se fulano de tal diz que então é verdade. Mas se é outro fulano que diz, é mentira. Quer dizer que a verdade, a crença é minha e eu boto em que eu quiser. Então, essa ideia da pós-verdade, que a gente acha uma ideia tão contemporânea, ela de certa maneira já existia no passado. Não é? Então, é uma ideia muito forte de que a igreja seleciona. Para você ver, nós evangélicos, vamos lá, os mamões da teologia, esse mesmo trecho que os católicos usam para defender o purgatório, para nós seria o quê? O tribunal de Cristo. Não é assim que a gente prega? A gente diz que é o tribunal de Cristo em um contexto completamente diferente do purgatório. Não é? Então, mostra o quanto a igreja manipula a Escritura ao seu bel prazer para referendar a sua doutrina, não é? Então, para conseguir fazer isso, porque não é fácil o malabarismo, né? O malabarismo de tu pegar 2 Coríntios e dizer que é um lugar que não é céu nem inferno, que vão os não tão bons e nem tão maus, é um malabarismo digno do Cirque de Soleil, não é? Então, como é que eles conseguem? Criando os múltiplos sentidos da Bíblia. Não, mas aqui é o sentido espiritual. Você não está entendendo, não é? Esse sentido literal é para os leigos, para os ignorantes. Os irmãos têm que entender o sentido espiritual, né? Aí, nesse negócio de sentido espiritual, é que começa toda essa coisa, que a Escritura poderia ter múltiplas interpretações. A interpretação etiológica, a interpretação alegórica, a interpretação escatológica, a interpretação ética, e por aí vai. Então, essa carta na manga das múltiplas interpretações é, digamos assim, um recurso que existe para o catolicismo romano impor a sua doutrina àquelas pessoas, não é? Tanto que ainda hoje, nas instituições católicas romanas, o estudo da teologia bíblica ainda é muito incipiente, do sentido bíblico mesmo, né? Ela é muito mais filosófica, ela é muito mais antropológica, ela é muito mais de debate de ideias do que realmente de análise do texto bíblico, tal como nós evangélicos, né? É uma outra ideia. Por quê? Porque parte do princípio de que a Escritura pode ser entendida de várias maneiras, ok? Então, era esse o entendimento que existia, era esse o entendimento que vogava até o período da Reforma. E no catolicismo romano, existe até os dias de hoje. Nada que eu falei aqui é mentira, nada que eu falei aqui é inventado, isso daqui tem base histórica, e você pode conversar com qualquer seminarista que ele vai referendar esses 4 pontos aqui que eu estou lhe dizendo. Amém? Vamos para o próximo slide, que tem mais coisa ainda, para a gente poder correr. Próximo slide. Pronto, aleluia. Agora entra a segunda pergunta da noite, não é? Bom, se antes era assim, como foi que mudou? Uma pergunta boa, não é? Como é que mudou? Aleluia. Pastor Edilson Castro, Pai do Senhor. Eita, glória a Deus. Agora você é ungido, mais ainda, viu? Um abraço. Meus amados, observem que, de fato, houve um período, Pai do Senhor, meu nome, Pastor Moza, dá benção, né, meu filho? Acaba bom, aleluia. Nós vamos observar, meus amados irmãos, que esse segundo ponto,
ele mostra o momento de transição, o momento em que essa concepção, dita concepção medieval, ela começa a ser abalada. Começam esses alicerces a mudar de entendimento. E nós vamos observar, nesta imagem que os amados estão observando, o Novo Testamento de Erasmo. É esse daí. Foi esse documento aí, o Novo Testamento grego de Erasmo, que revolucionou a exegese bíblica, que eu não vou me aprofundar muito, que é com o pastor Pérez Neto, tem muito mais propriedade do que eu para falar, mas eu não poderia deixar de mencionar que isso faz parte da mudança de entendimento que nós vimos no slide anterior. Por quê? Porque nós vamos ter as primeiras traduções parciais para as línguas nacionais. Eu já mencionei Dom Diniz, não é? Então, ele fez traduções. Teve um outro rei português, que me foge o nome agora à memória, que ele chegou também a fazer tradução do Novo Testamento e dos Salmos, que também era lido na corte, era lido por pessoas da corte. Nós não podemos deixar de mencionar também o nosso querido John Wycliffe, na Inglaterra, que em 1380 concluiu uma tradução completa da Bíblia, baseada na Vulgata Latina. Então, começa a pipocar em toda a Europa a curiosidade em conhecer a Escritura. Aleluia. Para mim é o primeiro passo para a salvação, não é? Eu me lembro que eu aceitei Jesus como? Eu queria conhecer meu futuro. Não tinha dinheiro para pagar o astrólogo, mas tinha as bibliazinhas lá dos Gideões. Eu comecei a ler e fiquei crente. Não é? É assim que a coisa funciona. Um homem com a Escritura na mão, se ele lê de coração, de peito aberto, a sua vida muda. Isso é um ato irrevogável. Não é? Então, observemos que, de fato, essas traduções existiam. E surgiu essa curiosidade. E depois veio a redescoberta dos antigos manuscritos gregos e latinos. Principalmente o famoso texto recebido. Em latim, textus receptus, era um texto em grego. Porque quando os turcos otomanos atacaram Constantinopla caiu com o sultão Mehmed II, e ali aquelas pessoas, né, aqueles sábios, eruditos, bizantinos, ali que tinham muitos manuscritos antiquíssimos, muitos fugiram para a Itália. E começaram uma boa moda, podemos dizer assim, de ensinar o grego, igual o pastor Pérez Neto, outros pastores aqui, não é? Pastor Natan Viana, o pastor Natan Viana é o hebraico, né? E outros pastores que nós conhecemos, né, a divulgar ali o grego entre os italianos. E muitos italianos tiveram a curiosidade de aprender o grego. E assim, Erasmo de Roterdã, junto com outros estudiosos, editou uma versão completa do Novo Testamento em grego. Isso, irmãos, é espetacular, porque a última vez que o Ocidente viu Novo Testamento grego já fazia quase 1000 anos. Foi no tempo de Agostinho, no tempo de Ambrósio, no tempo de Jerônimo. Foi naquele período que ainda existiam traduções, versões, né, do grego na língua original do Novo Testamento. Então, isso se perde por 1000 anos e, de repente, né, por o azar dos bizantinos, mas para a bênção do resto do mundo, esse Novo Testamento vem, ele é estudado, ele é conhecido e muita gente começa a falar sobre ele. E muita gente vai fazer o quê? Vai começar a comparar a doutrina que a Igreja Católica ensina com a doutrina ensinada no Novo Testamento grego. E o contraste não poderia ser maior, não é? Então, as pessoas começam a ler, o próprio Erasmo e muitos outros, eles começam a ler e dizem, rapaz, aqui não diz que Maria é medianeira, aqui não diz que é mãe de Deus, aqui não diz que é rainha do céu, aqui não diz que intercede ao nosso lado, aqui tem muitos santos na Bíblia, tem santo de todo jeito, mas não está dizendo que nenhum santo intercede por nós, e muito menos dizendo que não é para a gente fazer imagem de escultura, né, e sair beijando os pés e a mão dela. Também, quando eu começo a ler, ora, aqui Pedro fala de uma esposa, da sogra de Pedro, se tinha uma sogra, tinha uma esposa, não é? Aqui nenhum versículo impede do sacerdote ser casado, pelo contrário, Paulo diz, convém que o bispo, aleluia, bispo Pérez, né? Convém que o bispo seja casado, e os padres não podem casar. Rapaz, os caras estão enganando a gente, rapaz. É esse o sentimento que muita gente teve, ali em 1450, 1480, 1500, 1515, sabe?
o povo teve o sentimento de ser lesado. Lesado no sentido de sofrer, né, de ser lesado criminalmente, digamos assim, né, de ser enganado. Porque ao começar a ler na língua original, começou-se a perceber que aquilo que a igreja ensinava não correspondia com aquilo que a Bíblia colocava. E aí a coisa começou a pegar. Por quê? Porque não apenas a leitura ela começou a se disseminar, mas Deus, aleluia, pela divina providência, Ele criou um meio do povo conseguir ter acesso à Bíblia fácil. Por exemplo, imagine, irmãos, vamos aqui fazer um exercício de imaginação histórica, né? Todos os irmãos aqui, como diz meu amigo, né, estão com a Bíblia de Estudo do Expositor. Já pensou para o pastor Salomão fazer isso tudo à mão para dar para a gente? Né? Tinha que viver umas 15 encarnações, né? Para poder copiar e mandar para a gente, manuscrito, feito à mão. E se fosse da letra do irmão Hermano, coitado de vocês, né? Vocês iam ler só até o Gênesis 1, porque do 2 em diante era só garrancho, né? Tinha que conhecer letras mortas e línguas ocultas para poder traduzir meu manuscrito, não é? Mas Johann Gutenberg, onde hoje é a Alemanha, por volta de 1450, ele criou a tipografia móvel, que nós chamamos hoje de imprensa. E ali, aquele conteúdo do Textus Receptus começa a ser impresso, começa a ser vendido, o valor de um livro cai, assim, de uma maneira assustadora. Então, enquanto antes, para se elaborar uma Bíblia, se levava 20 anos, com equipe de 40 monges copistas, trabalhando vários dias por semana, para uma Bíblia estar pronta, e, portanto, ela custava o preço de uma propriedade inteira, vamos chutar aí, R$200 mil, uma Bíblia. Agora, qualquer pessoa pode ter, pode comprar, impressa em papel legível, de uma maneira muito mais simples, de maneira, ali, digamos, custando 60, 100, 150 reais. Não é? Isso, irmãos, é maravilhoso. E a gente não pode deixar de ver a divina providência nisso, que Deus providenciou. Tem historiador que bate o pé e diz, se não fosse a imprensa, não teria reforma. Não é? Como é que os irmãos iam ler? Iam copiar uns com os outros, um da mão dos outros? Ia ser meio difícil, não é? Então a imprensa ela permitiu a popularização dos textos religiosos e permitiu que as pessoas pudessem desfrutar da leitura da Bíblia, desfrutar de Romanos 1, 16, 17, maravilhar-se com o Salmo 23, ficar feliz com o Salmo 91, chorar com o Salmo 51, não é? Achar uma coisa maravilhosa, o Gênesis, achar o Êxodo uma coisa extraordinária. Finalmente, isso se popularizou e muitas pessoas passaram a ter acesso à Escritura. E, ora, porque uma tiragem, ela poderia chegar a 1000 exemplares, não é? Na Idade Média, para se produzir 1000 Bíblias manuscritas, eu acho que não existia. Eu imagino que por volta de 1400, em toda a Europa, não existia 1000 Bíblias manuscritas, não é? Mas isso aqui, numa tiragem só, em um mês, 45 dias, aquelas 1000 Bíblias estavam prontas para serem vendidas e serem lidas pelas pessoas. Então vai gerar um efeito dominó. Por quê? Começa a se questionar as doutrinas católicas romanas, começa-se a ler a Bíblia com mais facilidade, começa-se a questionar as doutrinas romanas e busca-se uma reforma da igreja. Não é? Então, essa busca de uma espiritualidade mais aberta, essa busca de uma espiritualidade mais direta, essa busca de uma espiritualidade não intermediada pela igreja, pelo Papa, pelo padre, não é? Pelas instituições, uma espiritualidade em que eu e Deus possamos estar sós, mediados por Cristo e através da Escritura, o caminho está aberto para essa grande mudança, não é? E aí nós vamos passar para o nosso terceiro slide, para a gente tentar ser o mais sucinto possível. E aí eu vou trazer para vocês a visão das Escrituras em cada um dos reformadores. Tá? Possivelmente eu vou demorar mais em uns do que em outros. Eu escolhi apenas 3, porque não vai dar tempo, né, meus irmãos? Aí, a não ser que a gente faça a vigília do Setadém, não é? Então, eu escolhi Martinho Lutero, João Calvino e Menno Simons. Tá? Então, nós vamos trazer a visão da Escritura, como esses 3 viam a Escritura, a sua essência, a sua centralidade e a sua importância. Não vai me caber aqui contar muito a história da Reforma, porque não vai haver tempo.
E eu imagino que todos aqui já estudaram a história da igreja, não é? E muitos estudaram até comigo. Se não estudaram comigo, estudaram com gente melhor do que o pastor Walter, não é? Então, não é possível que os irmãos não se lembrem da história da reforma. Então, a gente vai focar as contribuições dos reformadores para o entendimento das Escrituras, né? Primeiro de tudo, Martinho Lutero, todo mundo conhece, dispensa apresentações. Ele, então, coloca a Bíblia como regra suprema de fé e de prática. Oh, glória a Deus! Eu me lembro que aqui já leu, acho que todo mundo já leu o módulo de hermenêutica, pastor Natanael Tucini, não é? O que é que Natanael nos ensina lá na hermenêutica do Setadem? Que existem 3 fontes de autoridade. Existe a razão, a tradição e as escrituras. E o que é que ele ensina lá? Que a escritura, ela é a autoridade suprema. Ela é a autoridade acima de todas as outras autoridades. E ele está corretíssimo. É isso mesmo, não é? Então, a gente observa que Martinho Lutero traz essa doutrina pétrea, essa doutrina fundamental, ou como dizia meu professor na UFC, né, professor Almir Leal, essa doutrina fructal da reforma, que é justamente, não, você falar bonito, se eu quiser eu falo aqui, né, mas não precisa. O ponto é que a escritura, ela é o ponto mais importante, é o ponto, é o centro, é o vértice, é a coluna, é a base, é o esteio da fé cristã, não é? E por que a Escritura? Porque a Escritura, ela não muda. A Escritura é a mesma. A mesma Bíblia que eu leio, um norte-americano está lendo lá nas versões em inglês. É a mesma que um espanhol está lendo, ou um argentino, ou um mexicano, ou um filipino, um australiano, ou um russo. Todos nós estamos lendo o mesmo conteúdo. Nós temos o mesmo sentido. Ou seja, isto é, racionalmente, isso é muito curioso, racionalmente a Escritura, ela é um padrão absoluto. É diferente do padrão institucional da igreja, porque a igreja muda, não é? Então existem papas reformistas, existem papas conservadores, não é? Existem concílios que se contradizem, porque a gente vai lembrar de Joana d'Arc, né? Joana d'Arc, ela foi uma figura espetacular, uma guerreira e tal, que teve visões divinas e tudo mais, e um tribunal eclesiástico da Inquisição a condenou à morte por fogueira, por ser bruxa e por vestir roupa de homem, não é? Então, quem condenou? A Igreja Católica Romana, não é? Mas, em 1920, Joana d'Arc, que foi condenada por bruxaria, foi declarada santa. E aí, como é que pode? É bruxo ou é santa? É santa ou é bruxa? E aí, como é que fica? Não é? Então, esse entendimento, ele muda. Tempos atrás, olha, a missa era rezada em latim, de costa para o público, não é? Imagina que com os irmãos aí dos anos 60 para trás, talvez lembrem disso, não é? Era rezada de costa para o público, numa língua que ninguém entendia. Tem até aquele filme Lisbela e o Prisioneiro, em que o rapaz, ele imita latim, né? Zoando com a mulher lá, e ali ninguém percebe, né? Porque pensava que ele estava falando latim, né? Não caseis esse alesado, né? Já viram, já? Muito engraçado o filme, né? Ou seja, o latim era uma língua que ninguém entendia. As pessoas iam, não sabiam o que estava fazendo, não sabiam o que estava sendo falado, e iam porque eram obrigadas. Não é? Então, isso muda, mas a Escritura não muda, a Escritura é a mesma. É um critério onipresente, é um critério que pode estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora, porque o texto é o mesmo. Eu já debati com gente grande, doutores que quiseram questionar, que a Bíblia muda, não sei o que, eu digo, rapaz, faça isso não, homem. Aí o outro levantou-se, que Deus é tão bom que o diabo levanta o diabo para derrubar o diabo, né? Aí eu disse, não, macho, que conversa. Eu fiz um estudo em Oxford, que são tudo assim, Holanda, Dinamarca, entendeu? Eu não, sou Juazeiro, né, Nova Olinda, entendeu? Eles são outro nível, né? Não, mas eu estudei lá em Oxford, eu fiz um curso, e lá o cara puxou o manuscrito do Mar Morto, o livro de Isaías, e, macho, é igualzinho a Bíblia mesmo, ó, diz aí que é, eu digo, aleluia, né? Aleluia. Então, esse é o ponto.
nós entendemos que a Bíblia é a mesma. Não é conversa da carochinha, não é invenção. Não é uma coisa, irmãos, que nós estamos falando apenas pela fé, porque a fé é o que nos sustenta, mas por uma questão racional, uma questão de estudo filológico, bibliológico, manuscritológico, a gente vai ver que, de fato, a Escritura é a mesma que os irmãos empunhavam há séculos atrás. Amém? Outro ponto interessante. Lutero, ele não apenas usou as palavras para isso, ele também agiu, porque Lutero fez a primeira tradução da Bíblia a partir das línguas originais para uma língua moderna. Não é? Quando ele estava em Württemberg, quando ele inclusive se inspirou para escrever o hino Castelo Forte ao Senhor, ali, né, como se fala em alemão, Ein Festbürger, aí, eu não sei que eu enrolei aqui, né? Então, ele coloca lá, durante aquele período, ele se esforça, ele se dedica a traduzir a Escritura para a língua dos saxões, porque ele era saxão, né? o nosso querido Lutero. Então, ele faz esse esforço, ele se dedica, ele pega o texto Receptus de Erasmo, ele pega textos maçoréticos do hebraico, ele pega outras versões que existiam, pegou a Vulgata também, e dali ele gerou a famosa, a legendária, a incrível Bíblia de Lutero, que a gente viu agora lá na primeira imagem. E a Bíblia de Lutero é considerada a pedra fundamental do idioma alemão moderno. Então, é muito interessante ver isso, né? Que, de fato, Lutero não falava apenas com a boquinha dele que a Escritura era importante. Ele agiu para que isso virasse uma verdade na vida dos seus irmãos, não é? É isso que eu acho maravilhoso. Ele era um homem de palavra, mas também era um homem de ação. E, de fato, né, ele mostrava que a Bíblia deveria ser lida e conhecida por todos os cristãos, clérigos e leigos. Todo mundo é para ler a Bíblia. Esse é o entendimento. A famosa doutrina do livre exame da Escritura. E nós devemos, irmãos, né, pegar essa doutrina com muita força. Porque você tem plena liberdade de ler a Escritura. Você tem plena liberdade de aprender, de compreender, de interpretar. Porque o Espírito Santo é o intérprete da Escritura. Claro que aliado à boa hermenêutica é maravilhoso. Mas os irmãozinhos também lá dos interior, dos pés de serra, eles também têm o entendimento da Escritura abençoado. Por quê? Porque o Espírito Santo é o nosso intérprete. Então, ele entende que qualquer um de nós, irmãos, tem capacidade de ler, de entender e de transformar aquela mensagem em algo vivo em cada um de nós e naqueles que nos rodeiam, né? É um espetáculo, né? A reforma protestante, cada dia mais eu me alegro em ser crente por causa disso. Depois, ele coloca ainda Cristo como a chave hermenêutica da palavra de Deus, especialmente o Antigo Testamento. Lutero tinha uma visão de que a lei, ela foi uma etapa superada na história, que o que vale para nós é apenas o Evangelho, mas que a lei tem o papel de prefigurar a figura de Cristo. Prefigurar a figura foi ótimo, né? Prefigurar Cristo. Ele mostrava Cristo ali no Antigo Testamento. Aqui na nossa convenção, ano passado, o pastor Kleber Machado falou sobre isso, não é? Machado, não sei se era Machado, esqueci o sobrenome agora, né? Então, oi? Maia, Kleber Maia, desculpa, eu confundi com o comentarista da Globo. O pastor Kleber Maia falou sobre isso, não é? Quando formos pregar o Antigo Testamento, apontemos a Cristo, falemos de Cristo. Ele está ecoando Lutero, né? Não, irmão, tem que errar um pouquinho, né? Tem que errar o menos vez, para passar vergonha. Quem sabe passa vergonha ao vivo, aleluia. Então, meus amados, veja que coisa interessante, não é? O nosso amado Lutero, ele dizia isso, que de fato, esse entendimento de que é Cristo, ele está implícito no Antigo Testamento e explícito no Novo Testamento. Então, aprendemos muito com este homem de Deus. Pode passar, meu amado, para o próximo slide, para vermos João Calvino, tá? João Calvino aí, não é, retratado na escultura, dando aquela aula lá de Teologia Sistemática 3, segunda-feira à noite, lá no Polo da Parangaba, aleluia, não é? É bênção, muito bem. Então, ó, João Calvino, ele coloca aqui, ele concorda com Lutero em praticamente tudo, exceto na questão da lei, que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu quero trazer o que ele acrescenta em relação a Lutero. O que Calvino acrescenta? Número 1, a inspiração plenária da Bíblia e a sua importância, né? Por quê? Há sempre o perigo, isso é algo muito que eu fico assim muito preocupado, principalmente a gente que é pentecostal, assembleiano, eita glória, não é? É sempre bom a gente ter cuidado para não achar que tem partes da Bíblia mais inspiradas do que as outras, não é? Porque é um risco que inclusive acabou acontecendo com Lutero.
Quando Lutero diz, né, claro, que é de uma maneira hipotética, ele não falou isso como uma coisa real, que se de toda a revelação divina só sobrasse João e Romanos, a palavra de Deus estaria intacta no mundo, não é? Quando ele também, em outro momento, chama Tiago de epístola de palha, porque fala da importância das obras. João Calvino, vendo isso, diz, olha, é bom a gente ter cuidado, para a gente não dizer, eles não viveram no mesmo tempo, né? Calvino é bem mais jovem do que Lutero, mas lendo, né, e ouvindo, ele chega à seguinte conclusão: é importante entendermos que não existe um cânon dentro do cânon. Todas as partes da Escritura são divinamente inspiradas e, por isso, são proveitosas para nós. E que não podemos escolher o que vamos crer na Bíblia. E aí eu imagino que ele tem Agostinho na cabeça, né? Que Agostinho tem uma frase espetacular. Ele diz assim: se você só crê na Bíblia o que gosta e não crê na Bíblia o que não gosta, não é na Bíblia que você crê, é em si mesmo. Interessante, não é? Se você só crê na Bíblia o que gosta e não crê na Bíblia o que não gosta, não é na Bíblia que você crê em si mesmo. E esse é o ponto que Calvino está ecoando. Não posso escolher o que eu vou crer na Bíblia. Não, eu creio na parte do dízimo e da oferta. Eita, aleluia! Trazei todos os dízimos. Mas quando diz assim, não adulterarás, não, tem que relativizar. Depende do adultério, se a mulher for bonita, está valendo, não é? Não posso relativizar, não é? Não, eu tenho que, de fato, entender que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e que toda ela é proveitosa. Então, Calvino traz essa contribuição de dizer, olha, toda a Escritura, ela é proveitosa, como diz Paulo, não é? É proveitosa, é interessante, nós devemos ler, nós devemos aprender, não devemos fazer distinção. Porque muitas vezes os argumentos dos não pentecostais com os pentecostais é esse, não é? Vocês se baseiam em Atos, e Atos coloca lá que de fato é apenas uma história que ele conta, ele não quer ensinar nada com aquela história. E a gente aprendendo com o pastor Danilo César, né, lá em História e Doutrina Pentecostal, que é que ele diz, não, meu irmão, mas ali, quando se conta uma história, quer se ensinar algo, aleluia, não é? Quando era menino, eu assisti muito aquele Rei Leão. O povo diz que é do diabo, né? Eu assisti foi muito, né? Então, que antigamente tudo era do diabo, né? Disney é do diabo, tudo é do diabo, né? E aí o que é que acontece? Tem um ensino que ele quer trazer, não é? Que a gente tem que saber em quem vai confiar, que a gente tem que saber com quem deve se relacionar, que nós devemos assumir o nosso lugar e saber a nossa identidade, reconhecer quem nós somos, enfrentar os nossos medos. Toda história tem um ensino, não é? Então, Atos é tão importante quanto as epístolas, porque, embora seja uma história narrada por Lucas, o nosso querido médico amado, ele também está nos ensinando algo sobre o Espírito Santo e a sua atuação. Então, isso é espetacular, é muito importante. Segundo, Calvino não ficou apenas também nas palavras bonitas, não é? Até porque o próprio Calvino nos ensina que a Escritura foi nos dada não para sermos brilhantes oradores, mas para reformar a nossa vida. Então, ele foi um grande comentarista bíblico e um grande teólogo sistemático, não é? Enquanto Lutero se destacou traduzindo Bíblia, o Calvino se destacou comentando Bíblia. E ele tem muitos comentários, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A editora Fiel, acho que já publicou, foi tudo. Já publicou um rodo, uma pá de comentários. Tem uns que eu tenho impresso, tem outros que eu tenho aleluia, não é? Naquelas 3 letrinhas mágicas, PDF, não é? Então, eu tenho um bocado lá nas minhas coisas. Por quê? Porque, de fato, ele foi um grande comentarista bíblico. Ele tem comentários maravilhosos. E, de fato, ele também foi um teólogo sistemático, porque ele foi o primeiro que elaborou detalhadamente as doutrinas da Reforma, na famosa Institutas da Religião Cristã. E são 4, inicialmente era apenas um volume, depois hoje nas edições brasileiras são 4 volumes, e você vai ter toda uma doutrina ali em torno da Escritura, na visão protestante, na visão de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, não é? Então isso é maravilhoso. Outra coisa que ele coloca, não adianta apenas comentar, não adianta apenas dizer que a Bíblia é importante, porque a interpretação correta vem através de uma saudável hermenêutica. Não é eu ler aqui, como dizia meu amigo João Luiz, né? Eu vou ler aqui, quero abrir uma igreja. Aí ele abre, Abisalão persegue Davi. Abisalão, abre o salão. Pronto, vou abrir o salão. Aleluia. Vou abrir a igreja. Não. Aí Calvino diz, meu amigo, você está avacalhando o negócio, né? Não brinque desse jeito não, rapaz, que o negócio é sério.
É necessário ter ferramentas interpretativas que venham da própria Bíblia para um bom entendimento da própria Bíblia. Então, ele traz essas regras de interpretação, essa hermenêutica correta, esse entendimento adequado. Claro que muitos de nós podemos discordar de muita coisa de João Calvino, mas é inegável a sua contribuição como alguém que coloca a Bíblia no pedestal que ela merece, não é? Assim como Martinho Lutero. Por fim, aí a grande diferença em relação a Lutero, porque enquanto Lutero vê a lei como a pré-figuração de Cristo e que não tem nada de proveito para o cristão além disso, Calvino coloca que a lei tem uma importância como regra ética, além da pré-figuração tipológica. Então é como se Calvino dissesse, olha, a lei, ela ensina como a gente deve se comportar, entendeu? Ela ensina como a gente deve conviver, como a gente deve se relacionar como seres humanos. Então, nós devemos, de alguma maneira, atentar para ela, não para ser salvo, de maneira nenhuma, mas para atentar os padrões éticos e morais que o reino de Deus nos coloca. Então, ele coloca que a lei tem a sua importância nesse sentido. E não é à toa, irmãos, que ainda hoje ensinamos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão onde? Na declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Tem um capítulozinho, tem um vídeo meu lá no canal da Demontese, que tem lá os 10 mandamentos. Está onde os 10 mandamentos? Lá no Antigo Testamento, não é? Então, essa contribuição de ver validade ética no Antigo Testamento vem de João Calvino. Tá? Para a gente fechar, o último slide de hoje, da minha palestra, nós vamos agora falar de Menno Simons. Ele é um pouco menos conhecido do que Lutero e Calvino. Ele é considerado um reformador anabatista. Ele tem uma visão de igreja de que ela não deve ser subserviente ao Estado, que ela deve ter o seu próprio estatuto, que o cristão não nasce cristão, na verdade ele tem que passar um processo de conversão para poder, finalmente, adentrar o reino de Deus, não é? Muita coisa que nós evangélicos pregamos hoje vem de Menno Simons e dos menonitas, isso é muito curioso, não é? E ele traz uma abordagem mais devocional, mais íntima, não é? Primeiro ele coloca a Bíblia como conhecimento e vivência. É uma ênfase que os pietistas vão pegar lá adiante, pastor Marlon, aleluia, não esqueci do Senhor, os wesleyanos depois, aleluia, não é? Trouxeram essa ênfase. Opa, volta aí, homem de Deus, que isso aí é um mistério para a gente fechar. Isso, obrigado. Então, nós vamos ver essa ênfase de quê? A Bíblia é conhecimento? É. Tenho que ler? Tenho. Tenho que interpretá-la corretamente? Tenho. E tenho que vivê-la. Porque se eu entendo que o adultério, ele é pecado, então não posso adulterar, nem eu, nem minha mulher. Não é? Se eu entendo na palavra de Deus que eu devo ser honesto e pagar minhas contas em dia, então isso não adianta eu intelectualmente assertir a isso, porque eu preciso também não ser mal pagador e pagar minhas contas em dia e pagar o que eu devo. Não adianta também eu acreditar que a palavra de Deus salva se a minha vida é de um perdido. E Menno Simons dá essa visão pessoal, que a gente é crente, irmãos, uma coisa que eu fico assustado, né? A teologia esfria. Não, a teologia não esfria, mas tem uns que se esfriam mesmo, não é? Tem uns que começam a zombar, começam a fazer chacota e começam, né, realmente viver de uma maneira completamente desmantelada. Não, eu conheço a teologia, não adianta de nada, né? Você pode conhecer da missa de ponta a ponta, do culto de ponta a ponta. Não adianta se eu e você não praticamos, não é? Segundo, ele coloca o Espírito Santo como intérprete das Escrituras. Ou seja, não adianta apenas o conhecimento intelectual, não adianta apenas o conhecimento acadêmico, escolástico, conhecimento de livros, de leituras, de comentários. Eu preciso também entender que o Espírito Santo precisa estar na minha vida. Quando eu vou pregar, eu preciso orar. Não só quando eu prego, na minha vida cotidiana, eu preciso entender que o Espírito Santo habita em mim e que é Ele que age, não sou eu que ajo, que é Ele que faz, não sou eu que faz. Então, irmãos, eita glória, é isso que precisamos entender também. Não entendamos, irmão, que a teologia é apenas um conhecimento acadêmico. Isso é ótimo, mas isso tem que estar refletido em nosso caráter, em nossa vivência, não é? E é o que ele coloca para nós. Por fim,
a ideia da busca da santificação pessoal através da leitura da palavra de Deus, não é? Ou seja, eu preciso ler esta palavra e buscar. Como é que Jesus nos ensinou na oração sacerdotal? Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como purificará o jovem seu caminho, diz o salmista? Observando conforme a tua palavra. Ou seja, Benno Simons nos coloca que devemos entender que a Escritura nos purifica, nos santifica. Eu vou dar um pequeno testemunho. Espero que o pastor Alexandre Pessoa não me disciplina aqui, que faz muitos anos, viu, pastor? Eu era jovem da mocidade e eu dizia que o crente não precisava dar dízimo. Né? Eu dizia mesmo assim, negócio de dízimo para enriquecer os pastores, que conversa é essa? E eu nem que salário ganhava, né? Muita cara de pau. Aí um dia vim para a escola dominical. Fui para a escola dominical. E ali o pastor nos ensinou a importância do dízimo, a importância da oferta. Começou a ler na Bíblia, foi em Malaquias, foi em Mateus 23, foi em Romanos ali, né, falando das contribuições para as igrejas. Não é dízimo, mas é contribuição para a igreja. E eu digo, eita rapaz, falei besteira, ó. Não era para eu ter falado isso. E ali, a partir daquele momento, eu passei a ser um entusiasta, defensor do dízimo e da oferta na igreja. Não é? Quer dizer, a palavra santifica, é aí que eu quero chegar. Você tem um entendimento equivocado, você vai na palavra e passa a ter o entendimento certo. Não é? Então, amados, para a gente fechar a nossa palestra, nós vamos aí com a frase de outro reformador, o Ulrich Zwinglio, que ele coloca, não sei se dá para os irmãos lerem bem, mas eu aqui vou ajudar. Tem a estatuazinha dele também, né? Com a Bíblia na mão e a espada na outra. Eita glória, ó, é forte, viu? Ele diz, nós testaremos todas as coisas pela pedra fundamental do Evangelho e pelo fogo de Paulo. Onde encontrarmos algo que está em conformidade com o Evangelho, nós o preservaremos. Mas onde encontrarmos algo que não se conforme a ele, nós o lançaremos fora, porque se deve obedecer a Deus antes que aos homens. Cabe era crente, meu irmão? Era crente mesmo, não é? Então, que isso seja verdade na nossa vida, que isso seja verdade no nosso coração, que nós testemos todas as coisas pela pedra fundamental do Evangelho e pelo fogo de Paulo, ou seja, pela Bíblia, que nós possamos testar as coisas pela Bíblia. Se está em conformidade, amém. Não está em conformidade, faz igual matuto, rebola no mato. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Meus amados irmãos, muito obrigado pelo carinho de vocês. E aqui eu encerro a palestra. Deus em Cristo abençoe. Amém? Aleluia.